Então, gente, prontinho. A chamada está gravando. Boa tarde. Me apresentando brevemente, eu estou acompanhando a disciplina, né, tanto a tópicos transversais 1 quanto a tópicos transversais para formação docente 2, já desde o ano passado, primeiro e segundo semestre. Primeiro, no ano passado, enquanto docente orientada da professora Mona Lisa Dias. Eu sou formada em Ciências Sociais, então eu sou da área das Ciências Sociais, e neste ano eu estou acompanhando a disciplina enquanto professora voluntária da UFSM, então enquanto professora responsável pela disciplina, juntamente com a professora Mona Lisa, que é também minha orientadora de doutorado. Então, gente, eu já pude reconhecer, né, vários nomes, várias fotinhos, vários rostinhos do semestre passado, né? Então, eu imagino que muitas pessoas que estão aqui fizeram a disciplina Tópicos Transversais 1 no último semestre e vão seguir, né, com a Tópicos Transversais 2 nessa linearidade. Mas a gente sabe também que pode ser que tenha pessoas que fizeram a 1 no ano passado, ou até que estão fazendo a disciplina A2, né, até a RV2 aqui sem ter feito a 1, às vezes acontece de se conseguir alguma quebra de pré-requisito. Então, enfim, eu gostaria de, num primeiro momento, pedir para vocês se apresentarem, pode ser no chat, só brevemente, falando se já fez a disciplina, se já fez a TRV1 no semestre passado, ou no ano passado, né? Pode ser que tenha gente que tenha feito lá no primeiro semestre, né? De 2024 a 1 e vem fazer a 2 neste momento. Então, podem abrir o microfone e falar o nome e o curso, né? Mas o curso, não, que nome a gente consegue ler aqui. Falando o curso, só para a gente se conhecer também, porque assim como na TRV1, né? Neste semestre também temos 10 turmas diferentes. Então, temos diferentes cursos de licenciaturas e também que são de diferentes áreas, né? E também temos pessoas, por mais que essa disciplina seja uma disciplina obrigatória para as licenciaturas, a gente sempre recebe pessoas que estão fazendo a disciplina enquanto DCG, né? Enquanto disciplina complementar. Então, pode ser que tenha gente de outros cursos, né? Que não os cursos que aparecem na matrícula ali no portal do aluno. Então, fiquem muito à vontade para falarem o curso de vocês, se já fizeram a disciplina 1 e estão complementando com a TMP2 agora. Acho que esse momento também para a gente, enquanto colegas, né, ir vendo todos os cursos diferentes e as áreas diferentes que a gente vai ter em uma mesma disciplina, né, que a gente vai ter, que vamos ter colegas, né, de diferentes áreas, diferentes cursos. Seria interessante também, se vocês puderem, falar o semestre, né, do curso de vocês que vocês estão. Enfim, se é primeiro semestre, se é terceiro, segundo, quinto, se estão no finalzinho do curso, se recém-entraram, fiquem bem à vontade. Oi, prof, tudo bem? Consegue me ouvir? Consigo, sim. Tá, eu sou o Cleiton, eu estou fazendo licenciatura física noturno. Atualmente eu estou no 8º semestre da faculdade e eu não realizei a disciplina no semestre anterior. Então é a primeira vez que eu estou tendo contato com os tópicos transversais. Isso aí. Certo, muito obrigada. Mais alguém, pessoal? Pode falar, Sara. Oi, tá me ouvindo? Sim, dá para ouvir. Eu sou a Sara e eu faço licenciatura em matemática, estou no segundo semestre, fiz a disciplina 1 e agora estou fazendo a 2. Você fez no último semestre, né? 2025. Isso. Pode falar, Antônio. Boa tarde, eu sou Anthony, faço teatro e acompanhei esse semestre passado. E bom, agora estou no segundo semestre. Gabriel, agora. Boa tarde, eu sou o Gabriel. Eu estou fazendo licenciatura em matemática e eu fiz o tópicos 1 e agora estou fazendo o tópicos 2. Perfeito, obrigada, Gabriel. Igor.
Sou eu? Oi? Tá me ouvindo? Acho que deu fone aqui. Tô ouvindo, sim. Tudo bem? Eu sou o Igor, eu tô no último semestre de Letras em Inglês. Eu fiz o semestre passado a disciplina, então continuamos. Finalzinho, isso aí. Obrigado. Obrigada, Igor. Adriel também falou no chat, né? Que é do curso de Letras Espanhol e também fez a TRV1 no semestre passado. Pode falar, Eduardo. Eu sou o Eduardo, da licenciatura em Física também. Estou no 8º semestre e não fiz a TRV1. Estou fazendo a 2 primeiro. Deixa eu ver agora a Vitória, depois a Laura. Boa tarde, eu faço licenciatura em teatro, eu tô no 8º semestre e eu fiz a disciplina 1 no ano anterior, eu acho. Acho que faz um ano que eu fiz a primeira. Certo. Laura, pode falar, fica à vontade. Olá, boa tarde. É meu primeiro semestre e essa é a primeira disciplina que eu tô fazendo. Eu esqueci de falar, eu sou de licenciatura em teatro. Certo, do teatro também. A gente falando no chat das ciências biológicas, que não fez a TRV1. Mais alguém, pessoal? Alguém que tá aqui tá fazendo como DCG? Bruna, da licenciatura em matemática, tá no 3º semestre. Tá fazendo o TRV2 primeiro. Uhum. Eric, do teatro também. Uhum. Ariela, também do curso do teatro. Fez tópicos 2, né? Mas acabou interrompendo. Uhum. Eu não fiz a 1. Claro, Ariela. Claudiane, da biologia. Já fez TRV1 no semestre passado. Temos também a Regina, da matemática. Fazendo agora TRV. Podem ir falando, pessoal. E assim, a ideia de perguntar. Rafael, pode falar. Rafael, vontade. Boa tarde, eu sou Rafael, sou aluno da licenciatura, estou no 2º semestre e é a minha segunda vez fazendo tópicos com a senhora. Bom, gente, a ideia. Podem ir falando, tá? Podem levantando a mão, falando no chat. A Luana, né, também falou que tá no ingresso, né, na biologia, que fez o bacharelado, agora tá fazendo licenciatura, né? E fez tópico semestre no último semestre, né? Enfim, gente, a ideia de perguntar isso não é para não ter nenhum problema, por exemplo, se alguém está fazendo a 2 agora e não fez a 1, se fez lá no primeiro semestre do ano passado a 1, vai fazer agora a 2, enfim. É mais para a gente saber, tá? Para a gente se conhecer e para a gente ter também um tato maior no sentido de retomar de maneira geral, né, mas retomar um pouco os conteúdos da TRV1, contextualizar eles, essa aula vai ser um pouquinho para isso também, né, contextualizar o que a gente trabalhou no último semestre na TRV1, para que fique mais fácil para quem está seguindo esse caminho não tão tradicional de fazer a 2 primeiro, depois fazer a 1, enfim, fazer a 2 nesse momento. O Caio também comentou, né, que é da física, está no 6º semestre, e já fez tópicos 1 no semestre passado. Enfim, acho que temos uma boa diversidade de caminhos, né, muita gente está dando uma sequência bem linear, né, fez a TRV1 no semestre passado, agora está fazendo a 2, muita gente fez no ano passado, muita gente está, mas muita gente também, né, vem para TRV2 sem ter feito TRV1, isso não existe problema nenhum nisso, mas é mais para a gente saber, né, para a gente ter um cuidado também de contextualizar um pouco o conteúdo, de maneira geral, né, o conteúdo, tá, disciplina tópicos transversais para a formação docente 1,
que introduzem, né, que tem um papel justamente, né, de introduzir a questão dos direitos humanos, introduzir temas transversais, tópicos transversais para a formação docente, para na disciplina TRV2 a gente aprofundar um pouquinho mais, né? A gente se encaminhar para questões, para debates mais específicos, se aprofundar em temas mais específicos, né? Mas as disciplinas, portanto, elas dialogam, né? Uma complementa a outra, mas também são um tanto quanto independentes, né? É possível, sim, cursar A2 sem ter feito A1 e tudo mais, né? Deixa eu ver, Mariana também comentou que é do curso de teatro, está no segundo semestre, e fez a Tópicos 1, né, no semestre passado. Acompanhou o início da disciplina, mas não acabou acompanhando a disciplina até o final. Sem problemas. Esse é um caminho, pessoal, que a gente vê que muita gente faz, então a gente já espera, né, muita gente que está aqui, muitos de vocês que estão aqui fazendo a TRV2 nesse momento, vão nos encontrar no primeiro semestre do ano passado, do ano que vem, por exemplo, para fazer a TRV1. Então, sem problemas, né, a gente vai tentando, inclusive, contextualizar sempre, relacionar sempre a 1 com a 2, para que fique mais palpável para vocês, né? Porque os conteúdos se complementam e se relacionam bastante, né? Lucas também comentou, né, que é das ciências biológicas, né, acabou de fazer a TRV1 com a gente, semestre passado, está no 8º semestre do curso. Então, pessoal, imagino que essa disciplina seja diferente para vocês, no aspecto de que temos diferentes cursos e de diferentes áreas, né, de diferentes centros da UFSM, né? Temos pessoas do CAL, temos pessoas do CCNE, então, e tem muitas vezes, não sei, até o momento, né, ninguém que se pronunciou aqui está fazendo como DCG, eu acho, mas sabemos que tem pessoas fazendo como DCG, pessoas, já tivemos nos outros semestres, né, pessoas da área da saúde, de alguns cursos da saúde, fisioterapia, por exemplo, que optam por fazer disciplina enquanto disciplina complementar da graduação, né? Então, é muito interessante. A gente... É um desafio para a gente, né? Enquanto profs, e falo o nome da professora Mona Lisa também, né? Trabalhar com diferentes áreas, né? Fazer com que a disciplina faça sentido para diferentes áreas da produção do conhecimento, para cursos de diferentes áreas, né, que vão olhar de maneiras diversas sobre o contexto escolar, sobre a questão dos direitos humanos. Então, vão existir cursos em que a gente tem, enfim, os estudantes têm mais contato com a temática dos direitos humanos, para a qual a disciplina, tanto a TRV1 quanto a TRV2, se volta, né, de maneira geral, né, para pensar a formação docente, enquanto há cursos em que esse debate ele não aparece tanto, e a gente também tem uma diversidade aqui e também, assim, com essa diversidade de áreas, né, por exemplo, o teatro, a letras, a biologia, a matemática, a física, a gente tem também uma diversidade de realidades no contexto escolar. Então, a carreira docente futura de vocês, a formação docente, os estágios de vocês nas escolas, por exemplo, vão ser diferentes, vão ser muitas vezes afetados, atravessados, né, por outras questões, conforme as áreas de vocês. A gente tem um contexto geral mas a gente tem, né, um contexto geral de desvalorização, muitas vezes de precarização da educação, do profissional docente. Então, temos algumas questões que nos ligam, né, independente da área, também a questão de trabalhar a diversidade, de nos depararmos com desafios da educação na prática, da gente pensar a teoria aqui numa disciplina que a gente está muito voltado, né, para ler textos, discutir, tirar dúvidas, refletir sobre várias questões, várias problemáticas, mas a gente sabe também, né, que a realidade escolar, que o contexto escolar é diverso e vai nos trazer muito mais desafios, mesmo que a gente se reúna para refletir, que a gente pense esse contexto escolar, o contexto social em que a escola está inserida, né,
a gente sempre vai encontrar desafios, muito mais desafios do que consensos ou fórmulas para lidar com a realidade. Então, essa disciplina é para a gente ter um debate produtivo, para a gente conseguir relacionar a teoria com a prática, né? Mas entendendo que a prática, a realidade escolar, ela sempre vai fugir, de alguma maneira, da teoria, dos textos que a gente vai ler, do que a gente vai prever também enquanto docente em formação, né? E também vai ser atravessado, enfim, por diferentes contextos sociais. Então, depende muito da nossa diversidade, da diversidade cultural, da diversidade social em que a gente vai estar inserido enquanto prof, por exemplo, pode variar muito conforme a nossa área, conforme a disciplina com a qual a gente trabalha na escola, a nossa disciplina, né, de formação. Então, temos um contexto bastante complexo, né, bastante amplo também, porque essa disciplina, né, ela é um desafio, né, como eu falei, no sentido de nos colocar entre diferentes cursos, diferentes áreas, para pensar a formação docente. Isso, ao mesmo tempo em que é um desafio, ou seja, talvez o ideal seria a gente ter cada curso em seu departamento, né, uma disciplina voltada para pensar os tópicos transversais para a formação dos docentes, reunindo os debates mais concentrados em cada área, cada curso, mas, ao mesmo tempo, a gente ter a disciplina tópicos transversais para a formação docente, que vai reunir diferentes cursos, diferentes áreas, é muito importante também, porque vai nos colocar nesse contexto de diversidade, né? A gente vai ter a possibilidade, algo que é muito rico nessa disciplina, né? Que eu não tive, por exemplo, na minha formação, de trocar com pessoas de outras licenciaturas, né? Com pessoas que estão se formando em outras licenciaturas, que trabalham, que vão trabalhar disciplinas diferentes na escola, que já estão, e também outra questão, né? Que estão em semestres diferentes, né? Em momentos diferentes do curso. Então, a gente vai ter aqui pessoas que já fizeram os estágios obrigatórios, por exemplo, pessoas que talvez tenham experiência com o PIBID ou algum outro programa de docência que nos coloca, né, na prática escolar, ou talvez participe de projetos, já tenha participado de algum projeto, que atue na escola, no contexto escolar, ou até mesmo em outros ambientes não formais de educação, mas que pensem na educação. Então, é muito importante a gente poder, vocês também comentarem, né, se já tiveram alguma experiência, seria uma segunda questão, podem colocar no chat, podem abrir o microfone, as duas formas são muito bem aceitas, como vocês mais sentirem à vontade, para a gente pensar também quem já teve experiência no contexto escolar, ou então com algum projeto de educação, talvez aula em cursinho pré-vestibular, às vezes a gente tem projetos de extensão da UFSM que são voltados para isso, né? Muita gente às vezes participa, ou então o PIBID, que é um programa de iniciação à docência. Enfim, queria saber também quem já teve contato com o contexto escolar. Por quê? Porque a gente vai ter um desafio, né? Como eu vinha falando, a gente vai ter um desafio nessa disciplina de tentar conectar a teoria, os tópicos transversais que a gente vai ler sobre, vai discutir sobre aqui na disciplina, com a realidade do contexto escolar, e é muito importante o envolvimento nosso, né, de todos nós, com a disciplina, no sentido de a gente vai propor, né, ao longo da disciplina isso, mas é muito importante a gente sempre buscar conectar as discussões com as nossas experiências. Quem ainda não teve, né, alguma experiência docente, vai ter em algum momento, então a gente também pode falar sobre os receios, as expectativas, as dúvidas, ou como, se já tiveram alguma outra disciplina, como, por exemplo, alguma disciplina de didática, ou, enfim, que se voltou para o planejamento de aulas, ou para pensar o contexto escolar também. Então, é muito importante a gente abraçar ao longo da disciplina as nossas experiências, então, quem já teve, ou as expectativas de quem ainda vai ter, né? Porque assim acho que a gente consegue construir um envolvimento maior, né, com a disciplina, e a disciplina vai fazer mais sentido para a gente, né? Fiquem à vontade, pessoal, comentem rapidinho
Se vocês já tiveram alguma experiência docente, podem usar o chat aqui, ou podem falar no microfone, tá? Podem abrir o microfone e falar, fique à vontade. Bem, como eu já estou no final do curso, né, eu já praticamente realizei a maior parte dos estágios, então eu estou indo para o meu último agora, nesse semestre. Então eu já tive alguma experiência ali. Eu também já trabalho dando aula mais em vestibular, né, para cursinho no centro. E também dou aula, assim, esporadicamente para um grupo de alunos particular. Acho que essa é a experiência que eu tenho atualmente. Perfeito, obrigada. Mais alguém, pessoal? Fique à vontade. Imagino que... Eu tô no final do curso. Oi. Pode falar, pode falar. Não, desculpa, travou total aqui, daí eu não sabia se tava falando ou não. Desculpa, acho que eu te interrompi. Pode falar, Vitória, pode falar. Eu tô no final do curso também, como não sei quem que tinha dito antes de mim. Então, eu também já fiz os estágios e eu teve um período do curso que eu participei como educadora no Alternativa e também dei aulas em cursos particulares, assim, de teatro e de algumas outras áreas, mas foi essa a minha experiência. Ah, eu sou pipidiana também. Obrigada, Vitória. Gabriel também comentou, né, que já atuou como monitor. Mais alguém, pessoal? Fique à vontade. Oi. Eu já participei do PIB de Biologia. Eu tô no final do meu curso, tô no 8º semestre, então eu já fiz todos os estágios. E eu tive a oportunidade de fazer estágio dentro da UFSM ali no CETISM. Obrigada, Claudiane. Mais alguém? Podem falar no chat também, se não quiserem abrir o microfone. Adriel comentou que está no PIBID também. Eu sou do curso de licenciatura em Física, já participei do PIBID em Física, do PET Física também. Atualmente eu participo de um projeto chamado Experimentos de Ciências para Crianças, que aí a gente já tem um contato com a educação básica, bem na base mesmo, ali de primeira a quarta série, quarto ano, né? E também já participei dos dois estágios, o de ensino de ciências e ensino de física. E por fora já dei aula também em curso popular para o pessoal que vai fazer o vestibular, Enem, esse tipo de coisa. Perfeito, obrigada. Nicole comentou que é professora e monitora, ensinando português para alunos intercambistas e que também já deu aula, né, para crianças no ensino fundamental. A Regina comentou que ainda não teve experiência com a docência, né, já tá, porque está no início do curso. Luana comentou que fez os estágios no fundamental, está terminando o estágio no ensino médio e que é bolsista do Jardim Botânico, então também trabalha com educação ambiental não formal. Muito legal, Luana, obrigada, gente. Mais alguém? Fique à vontade.
Bom, o Eric também comentou, né, que não teve experiência oficial, mas que teve a experiência de ajudar um aluno neurodivergente por conta de dos professores na escola não terem paciência com ele. Bom, gente, acho que a partir dos comentários de vocês, vieram várias experiências, né? Diferentes experiências, com diferentes públicos, né? Digamos assim, com anos iniciais, ensino médio, experiência de monitoria, de uma experiência de educação não formal, ou até questão de ajudar algum aluno, ajudar algum colega. Então, acho que isso já nos dá um pouco também uma nuance, né, da diversidade de experiências, né, e a gente pode, nas próximas aulas também, ter um momento para que vocês reflitam um pouco sobre isso, e compartilhem um pouco sobre isso, sobre o contexto das escolas, dos espaços de educação que vocês atuaram. Teve gente também, né, que comentou que já tem experiência com, além de projetos, né, tem experiência também com cursinhos pré-vestibular. Então, são diferentes espaços de educação. Nessa disciplina, a gente se volta para pensar a formação docente, e a gente, de maneira geral, assim, se volta mais para pensar o contexto escolar, da escola, pensar a educação nos moldes do contexto escolar, mas a gente também pode, né, e deve abrir espaço para pensar espaços de educação não formais, ou pensar essa diversidade de espaços de educação, né? E que também é algo que que tende, né, a ser muito produtivo e trazer essa diversidade, mais um tipo, né, de diversidade, digamos assim, que a gente comporta nessa disciplina. Então, é natural, né, muita gente está iniciando o curso, então não teve ainda experiência docente, né? Essa não é uma questão que vai prejudicar ninguém de alguma forma, muito pelo contrário, né? Eu acho que pode ser muito, muito legal para quem está no início também, ouvir colegas, né, falando sobre as suas experiências, sobre os desafios, sobre também os sentimentos, né, para a gente pensar até mesmo a questão da saúde mental do profissional docente, né, a gente pensar a questão da diversidade dos direitos humanos voltados, né, para os sujeitos que são docentes, né, além da gente pensar o contexto escolar, o contexto dos alunos, estudantes, enfim, né, a relação escola-família, algo que demanda também bastante do profissional docente. Então, todos esses temas, eles podem ser comportados na nossa disciplina, né. Então, se mais alguém quiser comentar, pode ficar à vontade. Esse é o momento da gente se conhecer um pouco mais também, né? Então, eu agradeço muito para a quem comentou o seu curso. A gente viu, então, que temos uma diversidade muito grande de cursos, de áreas, de semestres, né? De momentos da formação de vocês e de experiências. E imagino que também de expectativas, em relação à experiência docente, né, de quem ainda não fez os estágios, ainda não está neste momento de formação. Mas é muito importante, ainda assim, a gente sempre, independente das nossas trajetórias, a gente encontrar o que nos une, né, o que nos leva para construir um debate coletivo, né, nessa disciplina, que é pensar os desafios, as potencialidades de cada área, enfim, dessa formação docente, pensar até a gente mesmo, né, pensar o profissional docente, também em relação a temáticas mais gerais, né, como direitos humanos, que a gente vai aprofundando um pouco mais alguns eixos nessa disciplina TRV2 agora. Então, eu só vou pedir um minutinho de licença, só vou checar aqui se a professora Mona Lisa está conseguindo entrar, e aí a gente já continua nosso debate.
prontinho, espero que ela já consiga acessar. A gente está tendo, imagino que talvez para muitos de vocês, né, também existe uma certa dificuldade com esse horário, né, de fim de tarde, início da noite, né, nossa disciplina, ela é das 17 às 19 horas, e em diferentes semestres a gente já teve que lidar um pouquinho, né, com a dificuldade de muitas vezes a professora Mona Lisa, por exemplo, tem outra disciplina que encerra às 17 horas, ou que vai até às 17h30, mas que não acontece por algum motivo esse choque de horários para ela, na teoria, né, na alocação das disciplinas, mas que na prática acontece, então a gente vai fazendo alguns ajustes, né. Então, eu queria propor para vocês, já conforme alguns, agora a gente pode falar um pouco, né, sobre alguns combinados que a gente pode fazer, né, que a gente precisa fazer ao longo do semestre. Acho que a professora Mona Lisa conseguiu entrar agora. Oi, gente, boa tarde. Entrei, eu tô só saindo aqui de um prédio. Oi, tô só saindo aqui de um prédio para entrar em outro no Refresquinho, para me organizar, mas já tô ouvindo Fica vocês. tranquila. Tá? A gente fez um momento, até o momento, né, a gente fez um momento de uma breve apresentação, várias pessoas comentaram, né, os cursos em que estão e qual semestre, então a gente já viu, né, que tem muita gente do início do curso, muita gente no meio, mais para o final, e também comentamos, né, sobre quem já teve alguma experiência docente, ou alguma experiência com educação, seja até em espaço não formal, concursinho pré-vestibular, ou nos estágios, ou que participa de projetos como o PIBID e outros. Então, estávamos conversando um pouco sobre, nos conhecendo um pouco melhor. Ótimo. Agora eu estava comentando que, conforme, enfim, devido a esse horário, né, também das 17 às 19, que é bem finzinho da tarde, início da noite, a gente sabe por experiência própria que tem muitas vezes várias pessoas que trabalham, então o formato dessa disciplina, né, assim como a gente vinha comentando, né, a diversidade de cursos, de semestres é algo específico, né, não sei específico, mas característico dessa disciplina. E outra questão característica é o formato dela, né? Ela não é essa disciplina, tanto a 1 quanto a 2 agora, quem já fez sabe, né, que não é uma disciplina EAD, ou seja, ela não é uma disciplina em que a gente vai trabalhar somente a partir do Moodle, ou somente a partir de conteúdos, somente a partir de uma troca à distância, digamos assim. Mas sim, ela é uma disciplina híbrida, digamos assim, né? Ela é uma disciplina que foi pensada para ser presencial, como a maioria das disciplinas, né, que vocês têm, que tem todo aquele formato de sala de aula, de provas, ou enfim, de apresentações de trabalho em sala de aula e tudo mais, de maneira presencial. No entanto, a gente tem um formato específico de que, por exemplo, sempre temos mais de 100 alunos matriculados, né, 10 turmas, às vezes às vezes chega a 150 pessoas matriculadas. E isso gera uma certa inviabilidade da gente se encontrar em uma sala de aula, até mesmo em um auditório muitas vezes fica apertado. Então, a gente teve já, né, essa disciplina, ela teve diferentes formatos desde sua criação, diferentes modos, diferentes experimentações, e a gente vem construindo uma experiência em que fomos percebendo, e a partir do feedback, né, de vocês também, que um formato híbrido, né, ou então online, em que a gente vai ter uma comunicação bastante importante pelo Moodle, né, porque a gente não vai ter aquela troca no corredor, a gente não vai ter aquela troca presencial, muitas vezes tirar aquela dúvida antes da aula, depois da aula, encontrar a professora, enfim. Então, a gente é muito importante, o Moodle é muito importante para a gente, então todo mundo precisa se familiarizar com o Moodle, fica sempre abrindo,
o Moodle, prestando atenção no e-mail, que a gente posta avisos, posta os fóruns lá, os informes, vai a notificação por e-mail, mas também ficar atento ao Moodle, porque a gente vai depender muito dessa comunicação à distância, digamos assim. E aí, até por conta, a gente foi sentindo, né, que esse pode ser um formato interessante, porque a gente já tentou fazer, por exemplo, no auditório disponibilizado pela UFSM, em que a gente fazia as aulas normais, presenciais, muita gente participava presencialmente, mas ainda assim a gente recebe alunos, por exemplo, de outros campi. Então, tem pessoas de cursos de Bombeiras das Missões, por exemplo, que não vão ter a possibilidade de se deslocar semanalmente para a UFSM, para Santa Maria. Então, essa modalidade, né, online, ela acaba cumprindo uma função da gente conseguir fazer com que a disciplina funcione para mais pessoas, né? Inclusive, para quem a gente já percebeu, né, pela nossa experiência, que tem muita gente que muitas vezes trabalha, então, neste horário das 17 às 19, está retornando para casa, ou está, enfim, em trânsito. Então, a gente, já que a gente optou, né, que a gente foi vendo que faz sentido a aula ela ser online, a gente também aproveita e faz as gravações, né, da aula, o que foi também uma orientação, né, já de caminhos anteriores da disciplina. A gente faz a gravação, então a gente vai ter, né, isso tudo para explicar o nosso formato, né, para quem ainda não conhece a disciplina. Para quem já fez até a NV1, que é muita gente que está aqui, a gente vai seguir o mesmo formato, então, pessoal. Para quem ainda não conhece, vai ser da seguinte maneira: a gente vai ter encontros semanais, só que ao invés de ser em uma sala de aula de maneira presencial, lá no FSM, por exemplo, vamos nos encontrar nessa nossa sala de aula online no Google Meet. A gente sempre vai utilizar, a não ser que aconteça algum imprevisto, algum problema com este link, a gente vai postar um novo, mas a princípio a gente sempre vai utilizar o mesmo link, então é sempre esse mesmo link da aula. A gente vai colocar ainda ali no Moodle, bem bonitinho para vocês visualizarem, para acessarem de maneira mais fácil, né? Assim como o plano de ensino, também vamos conversar mais sobre ele já e colocar ali no Moodle bonitinho, né, para vocês, de maneira mais prática, mas só para avisar, né? O link da aula no Google Meet vai ser sempre o mesmo, então não precisem se preocupar com procurar o link toda semana, ele vai estar no plano de ensino, também utilizaremos sempre o mesmo link, e com aulas online, então com encontros semanais. Já a gente vai falar sobre o nosso plano de ensino, então vamos ter momentos, né, de avaliações, de outras atividades, de alguma atividade assíncrona, que vai substituir a aula no horário das 17 às 19, né, mas o nosso formato é esse: aulas online semanais, uma comunicação muito importante pelo Moodle, e nós teremos a gravação dessas aulas, dessas nossas aulas, né? Então, vocês já viram, né, que eu coloquei ali no início para gravar aqui no Google Meet. Por quê? Porque vai ter muitas pessoas que não vão conseguir acessar nesse horário fixo da disciplina, então a gente vai, após cada aula, postar a gravação da aula no Moodle para vocês. Mas é muito importante, eu queria fazer um pedido para vocês, né, para quem tem essa disponibilidade de horário, no qual o horário, né, indicado, né, dessa disciplina, horário voltado para essa disciplina das 17 às 19 nas terças-feiras, né, quem tem esse horário reservado, que tente ao máximo acompanhar as aulas de modo online. Não significa que quem vai acompanhar de maneira, a partir da gravação, vai ter algum prejuízo de forma alguma, né? Nossa ideia é justamente conseguir fazer com que a disciplina funcione, né, para todo mundo. No entanto, para quem tem horário livre, né, acompanhar a disciplina de maneira online, de maneira síncrona, né, todo mundo junto, no mesmo horário, no mesmo local, é muito importante, porque vocês vão ter a possibilidade de interação, de participar da aula, ou então de acompanhar a aula, até para a organização de vocês, né, acompanhar a aula semanalmente, ter esse horário reservado para a aula, porque sim, a gente vai ter as gravações, mas a gente também demora um pouquinho para postar a gravação. Então, por exemplo, a gente tem a nossa aula na terça à tardinha, né, início da noite, a gente faz a gravação e a gente depende de enviar a gravação
para o núcleo de tecnologia, e aí o pessoal precisa postar no YouTube da Prograde, que fica disponível lá, não de maneira pública, né? Fica disponível no link que vocês acessam depois, né? Mas provavelmente a gravação só vai ser postada ou, geralmente, assim, no mínimo, pela nossa experiência, na quarta, no próximo dia seguinte, né? Fim da manhã, meio-dia, ou então na quarta de tarde. Então já tem um momento, um delay, digamos assim, né? Então pode acontecer que, se vocês não reservarem um horário fixo, né, para a disciplina, as aulas gravadas elas se acumulem. E isso pode ser prejudicial no sentido de organização da disciplina, organização de cada um, né, com a disciplina. Porque, como eu coloquei lá no início, né, ela não é uma disciplina EAD, ou seja, as aulas, aqui os nossos encontros semanais são muito importantes para a realização das avaliações, para o andamento da disciplina, para o engajamento de vocês na disciplina e para que a disciplina seja proveitosa. Então, a gente tem uma comunicação pelo Moodle muito importante, a gente vai ter a disponibilização das gravações, mas a disciplina se concentra, ela depende muito, né, das aulas online semanais. Então, é muito importante que vocês tentem, se não conseguirem comparecer no horário, no Meet aqui, né, 17, pelo menos reservar um horário fixo, talvez, né, para assistir a aula na semana, para que não deixem acumular as aulas, porque a gente vai se comunicar muito também, a gente vai tirar muitas dúvidas aqui nos encontros presenciais, digamos, né, de maneira online, síncronos, em que a gente vai estar todo mundo junto, né, e também, como a gente já teve essa experiência aqui no início dessa aula, né, a gente vai ouvir colegas falando, a gente vai poder tirar dúvidas, vai surgir mais dúvidas, então é muito importante o acompanhamento das aulas, né, de maneira semanal, se não online, pelo menos acompanhando a gravação e se sentindo muito à vontade para mandar as dúvidas, para mandar comentários, questões para a gente ali no Moodle. Então, como a gente não tem essa troca mais próxima, digamos assim, até de tirar dúvida após as aulas, de encontrar no corredor e tudo mais, se utilizem bastante do Moodle. A gente sempre fica cuidando do chat do Moodle, a gente sempre busca ver o que vocês falaram, responder o mais rápido possível, enfim, manter uma comunicação por ali ao longo do semestre, justamente para que, considerando os nossos desafios dessa disciplina, né, que é muita gente, diferentes cursos, o semestre, uma disciplina também que tem muitos tópicos transversais para serem trabalhados, então a gente tem uma diversidade de temas, então é muito importante a gente tentar dar conta ao máximo de manter uma comunicação mais próxima, né, de acompanhar o semestre conforme ele vai acontecendo, né, de não deixar as aulas acumularem e tudo mais. E aí, eu só ia comentar uma questão, pessoal, então hoje a gente postou o aviso ali no Moodle, né, com o início da aula às 17, mas a gente queria combinar com vocês de, pelo menos as aulas do mês de agosto ainda, né, por conta até dos horários da professora Mona Lisa, até para a gente ter um tempo mais proveitoso, a gente iniciar às 17h30 e não às 17. Isso não vai trazer algum prejuízo para a nossa disciplina, porque eu acho que a gente vai conseguir dar conta das discussões, e aí a gente vai combinando, né, mas pelo menos, a gente vai postar esse informe ali no Moodle também, mas pelo menos no mês de agosto a gente irá iniciar às 17h30, pontualmente, aí também dá um tempo de todo mundo se organizar e estar já na chamada para as 17h30, então... E outra questão que a gente foi sentindo ao longo dos semestres é também que, por mais que a gente tenha, né, o horário das 17 às 19, o online, as aulas online, elas são muito mais cansativas, então pode ser muito mais maçante para vocês assistirem 2 horas de gravação de aula ou participarem ativamente de duas horas de aula, então vamos nos adequando nesse mês de agosto, então a princípio, pessoal, vamos das 17h30 às 19h. Deixa eu só ver o chat aqui. Tudo bem, Claudiane. Uhum.
houve uma queda de luz na casa do estudante, sem problema. Nessa primeira aula, pessoal, a gente não está nem com formulário de presença. Como ainda tem muita gente chegando, tem período de ajuste, de reajuste de matrícula, não se preocupem com a presença dessa primeira aula. E aí vamos conversando também sobre a presença logo mais. O que o Eduardo comentou, né? Como fica a questão da falta, seria melhor assistir em outro horário, tudo bem, sem problemas. O Anthony também lembrou da questão do RU, né? Muita gente sai, a gente sabe, né, que muita gente sai da aula e vai jantar no RU, então a gente vai tentar manter uma pontualidade de sempre encerrar às 19, que ainda restam, né, 45 minutos para janta no RU, então quem tiver nesse contexto consegue acompanhar, né, consegue bem sair da aula e jantar tranquilamente. Então, o nosso teto ele vai ser 19 horas sempre, nunca vai passar disso, né? Se passar vai ser uns 3 minutinhos quando a gente vai estar encerrando a aula. Então, não se preocupem com isso. E a questão da presença, acho que a gente já comenta, só vou deixar a professora Mona Lisa falar, se ela quiser contextualizar alguma questão, melhor. E aí, logo mais, a gente entra na questão de apresentar o plano de ensino, também comentar como que funciona a questão das presenças. Oi, gente. Agora, boa tarde, mais tranquilamente, né? Mas ouvindo aí as orientações iniciais da Dani, então quero dar as boas-vindas aí a todas, todos, todo mundo que está aqui, né, na TRV2, dizer que estamos juntos aí, novamente. Estou vendo aqui algumas pessoas que estavam na TRV1, né, que vocês já devem ter falado aí para a Dani antes de eu entrar. Então, que bom que podemos continuar aí nos debates, aí vocês já sabem como é que funciona, né? A gente vai seguir uma mesma ideia, mas tudo isso precisa ser dito e deixado registrado aqui, né? Nesse primeiro dia, efetivamente, da disciplina, até para as novas pessoas que estão chegando e que ainda não conhecem a forma como a gente trabalha e como trabalha especificamente nessa disciplina, né? Então, a gente já pede desculpa aí, pode ficar meio repetitivo, mas é porque a gente precisa deixar gravado aí para quem está chegando, né? A previsão é que a gente tem aí, até o momento, a gente tem quase 130 pessoas, então a previsão é que algumas consigam participar de forma síncrona, e a gente pede bastante, bate sempre nessa tecla, porque é muito legal quando tem uma participação aqui, né? Sempre fica muito mais legal do que só a gente falando, eu e a Dani. Mas no mais, assim, acho que a gente deseja, né, um bom semestre, que a gente possa seguir no mesmo espaço assim de construção bem bacana, respeitosa e trazendo esses temas que são tão fundamentais aí para a formação de todo mundo, né? E que a gente consiga fazer aí discussões agora de forma com temas mais específicos, né? Que a TRV1 tem alguns temas que são mais amplos, às vezes a gente ficava com vontade de aprofundar alguma questão mais de gênero, raça, trazer algum texto, alguma fala de algum convidado, uma convidada mais específico, mas a gente ficava segurando também aí para deixar para a TRV2, que é a que tem a ementa que prevê isso, né, dessa forma, que a gente vai apresentar daqui a pouquinho. E dizer que a gente segue à disposição, a gente está, né, super ali atento, às vezes não dá para responder tão rápido, mas a gente sempre está bem atento ao Moodle e tentando construir aí da melhor forma possível diante do cenário que a gente tem. Inclusive, eu vou abrir aqui daqui a pouco mais uma pisciana, eu estou no UFSM e está faltando energia, que eu não sei se mais alguém está aqui no UFC, mas tem uma previsão de falta de energia por umas horinhas aqui, pelo menos para quem está no CCS, perto aqui da biblioteca e tal. Então, não sei se tem mais alguém aqui, mas, enfim, se começar a ficar escuro demais, vocês não me verem é por causa disso, tá? Estou sem luz na sala.
E estou pequena aqui no quadradinho, porque aí estou fazendo do meu celular mesmo, na minha própria internet, mas coisas, né, de aula online que todo mundo sabe como é. Mas sem mais delongas. Sobre as faltas, eu acho que a Dani não falou, né, Dani, sobre as faltas. A gente passa, gente, uma lista de passa. Eu ainda pensando nas pessoas, né, no que a gente passa. Vai ser colocado aqui no chat uma lista de presença, tá? Para quem está de forma síncrona já assinar, mas no finalzinho aí geralmente a gente posta o link, que aí vocês assinam, tem lá as perguntinhas, né, Dani, que é o nome do curso, nome do curso e tal, para vocês preencherem. E essa lista também, uma lista fica no link lá do YouTube, tá? Então a gente pede bastante que vocês lembrem quem está aqui de forma síncrona na terça-feira, nesse horário aqui do final da tarde, que vocês assinem a lista e quem for ver depois, tá? Mensagem aí para quem está assistindo, vai assistir a gente depois, a gravação, que possa assinar lá também, fica aberto o link lá, né, da presença, para vocês também preencherem. Então, assistam depois no horário aí que cada um tem disponível, e depois a gente dá uma conferida lá no YouTube também, tá? Confere as listas, confere lá a visualização, tá bem? Então a gente lembra que precisa disso para a gente ter um registro, né? Para a gente também ir acompanhando quem está assistindo lá pelo YouTube. Então é bem importante a gente ter essa comunicação. Essa é uma disciplina que a Prograde acompanha muito de perto, tá, gente? A reitoria de graduação é uma conversa que a gente tem, né, com os cursos. Então a gente tem aí 10 turmas, né, cursos diurnos e noturnos, e a gente precisa dar esse retorno também, toda uma combinação, né, e que eu não estou nesse curso, estou em outro, nem no departamento das licenciaturas, estou em outro, então a gente está sempre muito próximo, eu e a Dani. Também a Dani está em outro departamento. Então, assim, é uma conversa que a gente precisa fazer muito de perto e acompanhando, porque são muitos cursos e muitas pessoas envolvidas, tá? E aí a gente não é assim, nem a necessidade de controlar todo mundo, porque a gente acredita que vai partir, né? Já que vocês estão olhando, estão discutindo, estão querendo se apropriar aí da discussão, mas também, né, é um compromisso que a gente tem em relação à frequência, em relação a também dar esse retorno depois para os cursos, né, de como é que está o andamento da disciplina, tá bom? E aí, Dani, eu acho que a gente pode, as dúvidas o pessoal vai colocando aqui no chat, vou abrindo o microfone, tá, gente? E eu acho que a gente pode partir para o programa, para a gente ir falando um pouco sobre as temáticas. Depois vocês vão ver que tá um outro texto a gente ainda vai incluir. Também tem um ou outro que a gente não incluiu, porque a gente espera convidar algumas pessoas. Tem aí algumas pessoas que a gente tem as parcerias aí para chamar, e é importante também para falar de outros lugares. Sim, ficará já respondendo o link. Sempre que a Prograde coloca lá o link, a gente envia a gravação, eles postam, como a Dani falou, geralmente um dia depois, e fica lá, a gente coloca lá no Moodle também o link da gravação do YouTube, tá? Então é bem tranquilo, tudo vai sendo postado lá no Moodle. Se a gente demorar um pouquinho é porque a gente está aguardando a Prograde enviar esse link, tá? Não é a gente que faz esse procedimento aí, tá? A gente só recebe o link, a gente envia um link e recebe outro. Então, mas vai ficar lá tudo certinho, com o nome de cada aula, a data. A Dani é maravilhosa nessa organização. Geralmente ela que faz essa parte aí
dos links de organização disso aí, tá? O da chamada é sempre o mesmo, o da chamada aqui da aula síncrona, mas o link do YouTube são links diferentes, né? A partir de cada data lá, tá bom, gente? E aí a gente vai falando aqui falando aqui, conversando sobre a proposta da disciplina, e aí também qualquer dúvida, qualquer comentário, sugestão, tá? Fiquem bem à vontade para ir também falando aqui, que a gente vai já tirando alguma dúvida, e já, acho que a Dani, não sei se já comentou, os textos todos vão ficar numa pasta também no Moodle, tá? Então, só para lembrar, tudo que a gente for falando aqui, em termos que está aqui nesse programa, que também estará lá no Moodle, uma pastinha lá para vocês baixarem o programa, o plano da disciplina e a bibliografia toda que a gente está dizendo aqui, tá bom? E aí a gente vai conversando, mas já anunciando que provavelmente a gente vai ter um ou duas ou três, a gente vai ver ainda do que a gente consegue, de pessoas convidadas que tem a ver bastante com a temática, tá? Para ficar também, a gente poder fazer como se fosse a nossa ideia, o ideal, assim, que seria uma roda de conversa, né, com algumas pessoas assim que têm um lugar de fala diferente do nosso também, para poder trazer algumas experiências, trazer algumas perspectivas, né, sobre a temática, e aí a gente vai também comentando e falando com vocês ao longo do semestre, tá? A respeito, para vocês virem, conseguirem vir, conversar, ouvir, e fazer esse diálogo também como uma roda aí com essas pessoas convidadas, tá bom? Vai lá, Dani, começa aqui. Eu vou tentar abrir aqui a janela persiana para eu não ficar totalmente no escuro. Então, gente, pontuando, né? Todo mundo vai conseguir acessar, né, o formulário de presença, a gente vai disponibilizar na aula aqui online e vai ficar sempre lá na legenda do vídeo da gravação no YouTube. E aí, sim, enfim, como a gente já comentou, só pontuando, né, para fechar as dúvidas. A gravação da aula vai ser postada sempre após cada aula, mas provavelmente no dia posterior sempre, porque a gente depende de o pessoal postar a nossa gravação no YouTube e nos devolver o link. Mas sempre postaremos, né, semanalmente, o link do YouTube para vocês, para acompanharem a gravação. E aí, quem for assistir a gravação, por favor, lembre de preencher o formulário de presença, até para a gente também ver quem e como, a quantidade, né, como que está sendo esse acompanhamento da disciplina pela gravação também, né, porque muita gente vai acompanhar pelas gravações, né, mas não deixem de participar online também. Se alguém, por exemplo, pode no horário, pode até às 18 horas, pode assistir, pode participar presencial, depois complementar, né, de maneira síncrona aqui presencial, tipo, no mesmo horário que a gente, né, e depois complementar com a gravação, o restante da aula, né, que faltou. Enfim, justamente porque esse engajamento da disciplina é muito importante, até para que ela faça mais sentido para vocês, né, para que vocês se sintam mais parte da disciplina, parte das discussões, né, porque a gente sabe e a gente vem do contexto, nem todo mundo aqui, né, mas a gente vem do contexto de aulas online durante a pandemia, de uma comunicação mais distanciada, e isso traz uma facilidade, mas ao mesmo tempo também traz um distanciamento, traz uma frieza maior, que também pode nos levar a um engajamento menor com a disciplina, né, uma identificação menor com a disciplina, mas sabemos que sem prejuízo nenhum, né, para quem for assistir as gravações, né, funciona muito bem, a gente sempre vai tentar se comunicar também ali pelo Moodle, então fiquem bem à vontade para se adequarem, né, para como for melhor, mas sempre pensando no que pode trazer um melhor proveito, né, para a disciplina, para todo mundo, né. Então, gente, para quem já fez a disciplina TRV1, né, no semestre passado, lembra que
A ementa, né, da disciplina da tópicos transversais para formação docente 1 era um pouco diferente, né, voltada mais para algumas questões gerais, né, pensar direitos humanos, pensar o campo da educação, diversidade na escola. A gente foi seguindo o semestre, né, passeando por vários temas nesse sentido, a partir de textos, né, várias bibliografias, mas também de outros materiais como documentários. Então, a tópicos transversais para formação docente 1, ela é mais geral, digamos assim, né? A gente se aproxima de uma definição de direitos humanos, a gente pensa uma educação em direitos humanos, o que seria uma educação voltada para os direitos humanos, preocupada com a questão dos direitos humanos, o que seria uma educação inclusiva, uma educação preocupada com a diversidade, e que leva em conta também a questão da diferença, no sentido de que a gente precisa falar de uma diversidade racial, social, enfim, sexual, de identidade de gênero, a gente precisa falar de desigualdade social, de pobreza, da relação família-escola, enfim, questões mais gerais, né? Essas problemáticas mais gerais que afetam, que fazem o espaço escolar também, né? A comunidade escolar em que estamos inseridos. E a gente pensou essas questões, né, essas problemáticas, essas temáticas, a partir do viés dos direitos humanos, né? Então, a gente pensou uma educação em direitos humanos como sendo uma educação que vai ser comprometida com a diversidade, que vai pensar a diferença, que não vai excluir a diferença no sentido de partir logo de uma ideia de que somos todos iguais e ponto, mas no sentido contrário justamente, né? Da gente olhar para as nossas diferenças para a gente construir uma igualdade ou uma equidade em que a gente consiga ter uma sociedade mais justa, um contexto escolar que a gente esteja mais preparado para o contexto escolar, que a gente entenda e se preocupe de maneira crítica com várias temáticas a partir dessa ideia de que a diferença ela nos constitui, mas que ela não deve ser transformada em desigualdade, mas sim deve ser uma ótica, né, para a gente olhar para a diversidade, a gente considerar as diferenças, né, para construir uma igualdade. E na disciplina, né, tópicos transversais para formação docente 2, a gente vai aprofundar em algumas temáticas, né? Lá a gente contextualizou, aprofundou bastante em direitos humanos, né, em educação, pensar o que é educação, o que é uma educação para a diversidade, tudo mais, uma educação inclusiva. E agora a gente vai se aprofundar nas temáticas, né? Então, vocês podem ver que, imagino que muita gente se foi pesquisar, né, no momento de se matricular, quando ficou sabendo da disciplina, acessou, né, a ementa da disciplina, a gente tem um conteúdo programático definido, né, que é padrão, né, que perpassa os semestres, objetivos da disciplina, que estão aqui contextualizados, né, e que vão trazer várias temáticas, então, como, por exemplo, né, os objetivos da disciplina são, então, contextualizar e refletir acerca de questões relativas à diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa. Também falaremos sobre educação ambiental, pensando todas essas temáticas e também outras, como princípios da equidade, de construção da igualdade na formação docente, no contexto escolar. E como conteúdo programático, temos também vários conteúdos, né? A diversidade étnico-racial, de gênero, sexualidade. Então, a gente vai pensar questões de raça, etnia, pensar muito a questão das identidades, pensar também aspectos mais gerais de diferentes culturas, uma diversidade cultural, né? Abordagens de gênero, de sexualidade. Também vamos pensar sobre diversidade religiosa, sobre pluralismo religioso no Brasil, então pensar no nosso contexto brasileiro, né? Pensar na nossa realidade, pensar também a questão da educação ambiental, eixos como sustentabilidade, que são muito importantes de serem trabalhados no contexto da educação, pensar meio ambiente, ecologia, como tópicos transversais, né? A gente pensar nosso contexto, nosso espaço social e a gente enquanto sujeitos sociais, pensar, por exemplo, as territorialidades urbano e rurais, práticas sustentáveis, pensar, por exemplo, a educação no contexto rural, a educação em diferentes contextos sociais, né? Então, esse é o nosso conteúdo programático, é um eixo de conteúdos, né, que vai nos guiar ao longo do semestre e que é base para a gente, então,
ir montando, né, o tema das aulas, elencando bibliografias que vão nos guiar na discussão. Aqui uma parte importante, e aí plano de ensino a gente vai colocar já ali no Moodle para vocês, bem bonitinho, para vocês acessarem sempre. E aí já lembrando desde agora, né, é muito importante, assim como a gente comentou, né, é muito importante que vocês fiquem abrindo o Moodle, né, prestando atenção às atualizações, informes que a gente faz ali pelo Moodle. É muito importante também ir acompanhando o plano de ensino, né, porque a gente já dá, então, desde a primeira aula, né, um planejamento das aulas, um plano mesmo, né, do nosso semestre inteirinho. Então, claro que alguma alteração pode acontecer, e daí a gente vai comentar nas aulas, né, vai postar informe no Moodle. Por isso também que as aulas são muito importantes de serem assistidas, né, que a gente vai conversando, vai vendo o que funciona melhor, o que não funciona tanto. Então, a gente vai adaptando esse plano de ensino, né, ele está aberto a adaptações, mas ele já é um plano do nosso semestre inteirinho. Então, é muito importante que vocês já se atentem às aulas, né, às datas, já olhem as datas das avaliações, elas já vão serem dadas desde agora, então, para ir se organizando, né, para não deixar para a última hora e tudo mais. Então, a nossa metodologia, ela vai ser aulas expositivas dialogadas aqui no Google Meet, né, com a gravação, como já contextualizamos, vamos nos comunicar bastante pelo Moodle, e teremos, ao longo das aulas também, as avaliações, e dentre as avaliações, alguns exercícios avaliativos, né, que vão partir do debate, então, das aulas, do que é falado, do que é debatido em aula, e tem algumas leituras. E os critérios de avaliação da aprendizagem vão consistir, então, a nossa avaliação da disciplina, ela vai gerar 2 notas, de maneira muito semelhante como foi na TRV1, né? A primeira nota vai ser uma primeira avaliação, a primeira nota ela vai ser composta por 2 avaliações, uma primeira avaliação com valor de 5, e exercícios temáticos que vão somar um valor 5 também, vão dar origem a uma primeira nota. E a nossa segunda nota vai ser uma avaliação final mais adiante. A gente já vai descer aqui, olhando as datas certinho no plano de ensino, então já vamos ver, inclusive, em quais datas vão ser essas avaliações, para vocês irem se organizando e tudo mais, né? Então, as avaliações, os exercícios temáticos, quando eventualmente a gente não vai ter uma aula aqui presencial, vai ter alguma outra atividade assíncrona, isso não pode ser surpresa para ninguém, né? Porque a gente já está colocando o plano de ensino, a gente já está acordando com vocês desde o início, né? Já contextualizando essas datas. Então, para isso que serve o plano de ensino, né? Para já ter uma visão geral do semestre, né? Porque, enfim, o semestre sempre passa muito rápido, né? E a gente tem muitos alunos, muitos cursos, a gente sabe que vocês estão em diferentes momentos do curso, né? Muita gente no início, gente já no final. Então, é muito importante sempre ter o plano de ensino em mãos, sabe? Pode começar. Deixa eu responder aqui. O exercício, o que a gente está chamando de exercício temático, é que vocês estão vendo aí do que a Dani mostrou aí, aquela que está passando, né, aí o slide, a gente tem uma divisão de temas, né, o que a gente está chamando de temas, para como a gente foi organizando a disciplina. Então, a gente vai focar nesses temas, por exemplo, gênero, questões étnico-raciais, a relação, as questões religiosas, né? As questões ambientais. Então, isso a gente está chamando de temas, tá? E aí é uma disciplina de 30 horas, então a gente vai tentar, né, organizar, a proposta é essa, organizar essas temáticas ao longo do semestre, e aí algumas delas a gente tem o que a gente está chamando de exercício temático, que a gente vai propor uma atividade para pensar especificamente alguns desses temas, tá? Então, a gente vai ter como avaliação tanto como a gente vai dizer daqui a pouco, tem ali, né? Eu acho que era o que a Dani ia começar a falar. Uma primeira nota, que é
a avaliação 1 e esses exercícios, então a gente tem que produzir uma só nota, né? Mas a gente vai ter umas 3, vocês vão ter, né, a possibilidade de fazer, se eu não me engano, que a gente colocou agora para esse semestre, 2 exercícios e essa avaliação, e depois, que vai juntar, né, a avaliação vai valer 5 e os exercícios 5, então a gente soma e dá um valor, e a avaliação final, que aí é um só trabalho, né? Então, não sei se deu para entender, mas assim, a gente dividiu, como vocês vão ver, para vocês poderem, a gente poder aprofundar um pouco algumas temáticas. E por que isso? Porque como é uma forma também da gente ouvir mais um pouco vocês a respeito de algumas discussões, né? Como a gente não tem tanto tempo, né? Uma disciplina de 30 horas apenas, para essa quantidade de conteúdo, nesse formato online, que nem todo mundo participa de forma síncrona, e mesmo de forma síncrona, nem sempre dá para todo mundo falar, ou vai ter esse desejo, né, essa intenção de falar aqui, então é uma forma também da gente poder ouvir um pouco mais vocês, saber um pouco mais sobre alguns temas, sobre as discussões, e não deixar só para uma prova ou para um trabalho lá no final, tá? É para a gente poder ir vendo um pouco no processo também da discussão, tá? Então, a gente vai já mostrar ali, quando a Dani for passando, quais são os temas que a gente elegeu aí para esses exercícios, tá? Perfeito. E aí também, assim, sempre que a gente tiver uma avaliação, um exercício temático, avaliação final, a gente sempre vai, com antecedência, postar direitinho as orientações mais específicas lá no Moodle, conforme a data se aproxima. Então, não precisem ficar preocupados nesse sentido. A gente vai sempre postando as orientações detalhadas, as avaliações lá no Moodle, para que vocês... E sempre tem um tempo bem bom, assim, também, para vocês entregarem, né? Não é só tempo... a gente sempre deixa mais de um dia, não é só essas horinhas, as 2 horinhas semanais, né, da aula, assim, para fazer. Então, geralmente tem um tempinho a mais, porque a gente sabe que tem situações, realidades bem diferentes das pessoas matriculadas aqui. Então, vocês podem ficar tranquilas e tranquilos em relação a isso. Exatamente. Então, se a nossa disciplina fosse de maneira tradicional, por exemplo, talvez teríamos uma avaliação em sala de aula, no horário das 17 às 19, mas aqui a gente já tenta dar o maior tempo possível, né? Bastante tempo, bastante flexibilidade de horário para as avaliações, né? A gente sempre tem feito assim e tem funcionado, porque a gente já tem, né, uma flexibilidade para que assistam às aulas e acompanhem as aulas, né? Então, hoje a gente está na nossa aula 1, né, que é a apresentação da disciplina e tudo mais. Na semana que vem a gente vai ter a nossa aula 2, com o tema diversidade, princípios da equidade na formação docente e alguns conceitos básicos sobre gênero e sexualidade. E aí vocês vão reparar que em cada aula a gente tem algumas bibliografias recomendadas, né? Algumas leituras recomendadas. Não está escrito leituras obrigatórias, então não precisem entrar em pânico, como, por exemplo, em algumas aulas a gente vai ter 2 textos, em algumas aulas a gente vai ter 3, em algumas aulas a gente vai ter 1 artigo só. Mas são leituras recomendadas, são textos, né, que é muito produtivo, que vocês consigam ler, que consigam dar uma olhadinha, pelo menos no assunto do qual trata, se não conseguirem ler, né, por completo. A gente sabe que vocês têm muitas disciplinas, muitas demandas, né, mas a gente tem, então, leituras recomendadas que complementam as aulas e que vão basear, a gente vai se basear, né, vai construir uma aula e gosta muito de pensar junto com vocês, né, ter uma aula mais dialogada possível, a partir do que os textos apontam, né, do que muitos textos apontam. Então, por isso, leituras recomendadas, né, e por isso que às vezes tem 2 textos, 3 textos, às vezes tem 1, então,
conforme a gente vai construindo as aulas também em cima dessa bibliografia. E aí, como a professora Mona Lisa comentou, né, a gente vai disponibilizar ali no Moodle uma pasta com os textos organizadinhos, eles vão estar conforme o número que estão no plano de ensino, então texto 1, texto 2, texto 3, bem fácil de vocês encontrarem. E é também como é tradição já nos outros semestres, né, que, enfim, se não conseguirem ler o texto, é importante guardar o texto, né, ele vai fazer sentido talvez após a aula, a partir da aula, talvez vocês fiquem mais instigados a lerem, mas é importante também guardarem a bibliografia, né, para quando precisarem trabalhar esses temas, então por isso que a gente coloca bastante textos, né, a gente coloca alguns textos, né, para cada aula, para também construir um arquivo de bibliografias, digamos assim, né, e aí que vão pensando, guiar a gente. E desculpa, Dani, pensando, gente, que essas temáticas, essas discussões vocês vão entrar em contato em outros momentos, né? Assim, na prática, vamos dizer assim, e aí é importante, né, ter algo já acadêmico que foi discutido na disciplina, que vocês possam recorrer, e também pensando mais especificamente para esse semestre, algumas temáticas, assim, para esses exercícios temáticos ou para as avaliações, as outras avaliações, os temas que escolherem, aí vai ser tudo com base, né? A gente pede, recomenda e quer, né, que seja com base nessa literatura que foi trabalhada na disciplina, né? Então, todos os trabalhos têm que vir com um referencial teórico, e aí é importante, né, mesmo que não dê tempo de ler especificamente antes de cada aula, mas quando for para as avaliações, aí sim poder falar com base nesses textos, tá? Não, assim, podem até procurar outros textos, mas que seja também utilizando os textos da disciplina, tá? Isso é bem importante. Exatamente, até porque a gente tem um desafio nessa disciplina, né, de trabalhar vários temas, várias temáticas, trabalhadas em diferentes áreas de estudo, de produção do conhecimento, então é muito importante a gente trabalhar bastante a partir de uma bibliografia, né, de um campo de estudo estabelecido sobre diferentes temáticas, então precisamos também ter essa interlocução, né, com a bibliografia. Então, a aula 3, né, seguindo aqui do dia 26, na outra semana, vai ser especificamente sobre gênero e sexualidade, pensando já a prática educativa. Depois teremos a aula 4, que ainda segue, né, na temática de gênero e sexualidade, pensando já a noção de interseccionalidade e algumas interseccionalidades necessárias, no sentido já de relacionar gênero e sexualidade com outras temáticas, como desigualdade social, de classe, questão racial, principalmente. Então, vamos dando sequência, dá para perceber, que a gente vai pensando em dar uma sequência ao longo do semestre no debate, aprofundando, diversificando, a partir de perpassando, assim, né, passeando, caminhando por diferentes temáticas. E aí, a aula 5, isso, a aula 4, dia 2 de setembro, a aula 5. No dia 9, a gente colocou a realização de um exercício temático, assíncrono. Ou seja, significa que a gente não tem encontro às 17, mas a gente tem esse tempo da aula reservado para que vocês façam um exercício temático e tudo mais. A gente vai postar as orientações do exercício temático lá no Moodle, conforme a data se aproxima. Mas aqui a gente já deixou 2 documentários, então provavelmente o exercício temático vai relacionar as nossas discussões em aula com documentários. Então, se alguém já quiser assistir, se alguém já tiver curiosidade, a gente vai costurando, né, as bibliografias, as discussões em aula com outros materiais como documentários, por exemplo, né? Então, quando tiver escrito, né, que o exercício é assíncrono, né, quer dizer que a gente não tem o nosso encontro semanal, mas o tempo é dedicado, vocês, ao invés de assistirem a aula, participarem da aula, né, fazendo as leituras, vão fazer o exercício temático. Mas a gente vai ter sempre, como já comentamos, né, um prazo
minimamente flexível para todo mundo. Então, não quer dizer que vai ser no horário certinho das 17 às 19 no dia 9, mas sim, a gente coloca uma data ali para nossa aula 5, né? Porque vai ser exercício temático, atividade daquela semana e não teremos a aula semanal, né? E aí, em sequência, a aula 6, onde vamos começar a entrar no tema, né, da diversidade étnico-racial. Então, vamos ter uma aula no dia 16 de setembro, depois no dia 23 vamos ter a segunda aula sobre a mesma temática, e depois no dia 30 uma terceira aula, diversidade étnico-racial 3, então. E em sequência teremos um segundo exercício temático, também, mesmos moldes do anterior, né, que vai ser a nossa aula 9. Depois, na aula 10, então é muito importante que isso não seja mais para frente, né, surpresa para ninguém, a gente já vai ter a nossa avaliação 1. Também de maneira simples, ou seja, não vai ser em sala de aula no horário das 17, vai ser com orientações postadas no Moodle e tudo mais, e vai ser a nossa aula 10, né, uma aula avaliativa, uma semana de avaliação, digamos assim. Depois, teremos a nossa aula 11, que vai ser sobre o tema diversidade e pluralismo religioso no Brasil 1, e teremos também a aula 12 lá na sequência, que vai ser liberdade, mesmo tema, né, mas dando sequência. E aqui, então, depois da nossa aula 11, né, voltando um pouquinho, vamos ter o feriado, né, no dia 28 de outubro, que, se não me engano, é dia do servidor público, né, é feriado, na terça-feira, então não teremos aula. Vai ser segunda também, não letivo. Vamos ter um feriadão. E aí, a próxima semana, que é a semana do dia 13 ao dia 7 de novembro, né, teremos a JAI, então não teremos aula. No dia 4, na terça-feira daquela semana, então é para vocês reservarem esse horário, né, a semana, para participarem da JAI, que é também um evento importante de compartilhar, de assistir a apresentação de colegas, de apresentar trabalho, de assistir a palestras, enfim. Então, é um evento organizado pela UFSM que agrega também, né, na nossa formação, nos nossos debates. Então, uma semana vai ser reservada para a semana da JAI, né, não teremos aula. E aí teremos a aula 12, né, que é seguindo no tema da liberdade e pluralismo religioso no Brasil. Depois teremos no dia 18 de novembro nossa aula 13, onde vamos entrar na temática educação ambiental, sustentabilidade e questões socioclimáticas, sempre relacionadas, né, com educação, com formação docente, com contexto educacional. E, em sequência, uma aula sobre educação em contextos urbanos e rurais, que também nos serve para pensar, né, as diferenças, os diálogos entre o rural e o urbano, pensar diferentes contextos educacionais, né, desafios, possibilidades, pensar políticas públicas, né, sempre voltado para o campo da educação, essas temáticas, né, sempre relacionando com a formação docente, com a educação. E aí chegaremos já, então passa muito rápido, me parece sempre que passa muito rápido, né? São 15 aulas, mas passa rapidinho. Então, já no dia 2 de dezembro, teremos a nossa última aula, que é a aula 15, que é uma aula de avaliação. Ao longo das aulas, por exemplo, vocês viram, né, que a gente tem uma sequência de temáticas, né? Nosso plano de ensino ele vai se construindo aos pouquinhos, a gente começa a pensar diversidade, prática educativa, depois gênero, depois questões de raça, enfim, a gente vai elencando temas, a gente vai dando umas paradinhas ao longo do semestre para os exercícios temáticos, para a avaliação 1, que vão constituir a primeira nota, como a gente explicou, né? E a gente vai retomando também ao longo do semestre sempre esses temas, interligando. Então, a gente vai finalizando depois, né, com educação ambiental, educação em contextos urbanos e rurais, e vamos sempre interligando, né, retomando os temas anteriores para que a gente se encaminhe com um debate de qualidade, né, para o final do semestre, para a gente chegar, então, até a nossa avaliação final, que vai versar, né, vai dar conta de alguns dos temas anteriormente trabalhados aqui conforme o plano de ensino. E aí, de novo, né, avaliação
final vai ser de maneira síncrona, vamos postar as orientações no Moodle, não teremos aula naquela semana, né, para vocês, que vai ser uma semana avaliativa. E aí, temos também o período de exame depois, né, então vamos finalizar, né, se tudo der certo, não teremos muitos feriados na terça-feira, como já aconteceu em outros momentos, e como às vezes acontece com outras disciplinas, né, então, vamos finalizar o nosso semestre com calma, né? Se tudo der certo, teremos um bom tempo para as avaliações e tudo mais. Então, acho que essa foi uma apresentação geral, assim, né, do plano de ensino. A gente vai colocar no Moodle para vocês. Sempre consultem, sempre tem em mãos. Ele, eventualmente, vai ser atualizado, então sempre acessem ele a partir do Moodle ali, né? Quando a gente atualizar alguma questão, a gente comenta em sala também, em sala de aula, né? Gente, olha só, quero lembrar o seguinte, esse semestre ele acaba, não sei se vocês já se apropriaram aí do calendário, né, desse segundo semestre letivo, o semestre acaba dia 11 de dezembro, ele não vai ali até véspera do Natal, né? O Papai Noel aí batendo na porta, não, ele acaba um pouquinho antes, ele vai até o dia 11. Dia 11, inclusive, é o último dia de lançamento de nota e tal. Então, a gente vai fazer de tudo e pede a colaboração, né, de todo mundo para a gente seguir esse calendário aí, para a gente acabar. Então, a última aula, assim, síncrona, que a gente vai discutir texto, que vai ter conteúdo, é no final de novembro, tá? É a última aula, assim, que a gente se encontra aqui, que vai ter vídeo gravado e tal, tá? 25 ali, né? Se não me engano, de novembro. Já no início de dezembro, então, vai ser a avaliação, que não aí vai ser nosso último encontro, finalização da disciplina. Depois é a avaliação final e o exame, a gente já colocou essa data, né, ali do dia 9, porque depois a gente já tem que terminar o lançamento de nota. Então, a gente não tem mais tempo hábil, né? Mas a gente deixou ali para a finaleira mesmo, porque tem o tempo da gente, né, de correção de avaliação, de dúvidas, enfim, né, de todo mundo ter um tempo também para, se necessário, se preparar aí para o exame. Então, a gente já deixou essa data, que é realmente a finaleira do semestre. O que é que eu queria lembrar? A gente está aí fechando nesse semestre os 2 anos de TRV, né? Assumimos essa disciplina aí no ano passado, né? Então já tivemos uma edição da TRV 1 e da 2 no ano passado, esse ano a 1 e agora estamos seguindo a 2. O que é que eu posso dizer para vocês em termos das avaliações de exame? Como a gente tem trabalhado muito com os tempos, bem tranquilo, assim, as discussões, explicando bastante, tem a possibilidade de gravação, a gente tem agora, né, nesse semestre, geralmente a gente faz assim, 3, 4 avaliações para tirar as 2 notas e a média final, né? Então, assim, e com tempo, geralmente 1 semana para a realização do trabalho. Então, assim, o que é que eu quero dizer para vocês? Que dá bastante tempo para fazer, se todo mundo tiver organizado, lembrando das datas, o que é que tem acontecido. Por isso que eu já vou comentar aqui. Eu acho que é importante, assim, ter nesse primeiro momento, em termos de combinados e organização de cada pessoa aí, né? A gente tem visto que quem tem feito no tempo, assim, aproveitado esse tempo para avaliação, se organizado para as entregas, e fazendo aos poucos, tem sido muito bom o resultado. Tá? Quem tem visto as aulas, quem tem, né, seguido esse cronograma dos trabalhos, tem sido muito legal. A gente tem, inclusive, assim, os trabalhos têm sido muito bacanas, pensando as áreas,
como é que, né, pensa essas temáticas todas de acordo com cada área. E aí tem chegado para o exame muito mais nesse tempo, tá, gente? Estou falando dessa disciplina específica desde o ano passado. O que é que a gente tem visto? Tem chegado para exame é um direito de vocês, é tranquilo fazer. Mas o que é que eu estou querendo dizer? Que a gente tem notado que tem chegado nesse momento do exame, geralmente mais por falta de nota, de não ter entregue trabalho, do que propriamente por nota abaixo do esperado. Entendem? Então, assim, porque como são várias notas, né, vários trabalhos e tal, então, assim, é muito mais não entregar uma avaliação do que propriamente não conseguir atingir a média com a quantidade de trabalho que foi feito. Então, olha, gente, faltou energia de novo, olha eu na escuridão aqui. Então, só para dizer para vocês que a gente vai estar à disposição para tirar essas dúvidas para vocês, né? E vocês têm aí já essa data do exame, mas se correr tudo bem, conseguir acompanhar tudo e fazer e discutir, tirando dúvidas ao longo do processo, o que a gente tem visto é que tem um resultado muito, muito positivo, ali dentro, né, da média, tudo com material muito legal, porque a gente não está falando só de nota, a gente está falando também de aproveitamento da discussão, do conteúdo, que isso é o que mais importa, na verdade, né? Realmente isso, conseguindo debater e se apropriar da temática. Mas, como a gente tem um modelo de avaliação que é por nota, então a gente também tem que falar disso, né? Então, a gente tem muito mais, queria só deixar assim para vocês já saberem que tem sido muito mais, o que nos deixa também felizes, em certa medida, por saber que quem vai acompanhando, quem vai seguindo, fazendo, tem tido um bom resultado e tem ido para exame realmente quem se perdeu ali nos prazos, ou quem, né, por alguma situação da vida se perdeu aí pelo meio do caminho, mas para dizer que a gente está aqui também para dar esse suporte, evitar, acompanhar, e vocês se sintam bem à vontade para procurar, para a gente ter um andamento mais tranquilo possível, tá bom? Perfeito. Por isso que a gente fala tanto, então, pessoal, de sempre cuidar do plano de ensino, sempre olhar os informes no Moodle, sempre ter o plano de ensino em mãos para já se organizar para as datas das avaliações, para não perder as datas, porque a gente tem percebido, né, que por ser uma disciplina online, né, dá uma ilusão, pode muitas vezes dar uma ilusão de que há uma maior facilidade, mas, e eu falo por experiência própria, né, de ter tido experiência de aulas durante a pandemia, por exemplo, né, muitas vezes as aulas online, elas nos cansam mais, né, para a gente assistir, então por isso é importante não deixar acumular as aulas, e quando a gente tem essa comunicação mediada, né, pelo Moodle, um pouco mais distanciada, a gente não tem a relação de sala de aula com colegas, a gente não encontra os colegas no corredor, então isso pode influenciar muito para que a gente se perca nos prazos também, né, para que vocês acabem vendo o tempo passar muito rápido de repente. Então, por isso que é importante acompanhar o plano de ensino, cuidar das datas. A gente já pensou em fazer a primeira nota, por exemplo, constituída por mais de uma avaliação, para que facilite para vocês, no sentido de, se vocês perderem uma atividade avaliativa, ainda dá para fazer as outras e ter uma nota. Então, é muito importante estar atento a esse andamento, né? Essas datas, se antecipar as datas também das avaliações. E a gente diz isso, assim, querendo muito que fique evidente, assim, que é uma disciplina que, por mais que ela esteja acontecendo nesse formato, é uma disciplina que, assim, ela não está aberta, todas as avaliações, elas não ficam abertas durante
todo o tempo, como outros cursos, como, assim, a qualquer momento, porque a gente tem uma organização nossa, que é apresentada, que é combinada nesse início. O que é que eu estou querendo dizer? Que às vezes assim, mas a disciplina online, a primeira avaliação, aí chega lá no fim, assim, eu queria mandar aquela primeira. Não, gente, aí já foi, né? Porque o conteúdo da avaliação do assunto, da temática já passou, a gente quer ir vendo o processo. Então, assim, o que tem gerado, né, que a gente tem percebido, que gera, às vezes, um aproveitamento não tão satisfatório, né, no final, é isso, é mais talvez uma compreensão assim, mais equivocada de que não vai ficar lá aberto para sempre, né, para sempre até o dezembro, a atividade que vai ser postada, tá? Então, eu quero assim, deixar bem explicado isso, registrado já nesse início, que não é assim, as datas a gente tem um prazo bem tranquilo para fazer uma semana, né, gente, para fazer um trabalho, uma avaliação é muito ok, tá? E aí geralmente isso ou 3 dias ou 4 dias, enfim, tem uma variedade aí dependendo do que a gente peça, né? Mas às vezes vai até uma semana, às vezes para essa entrega, né? Ou pelo menos de 2 dias a uma semana. Então, realmente, se tiver uma organização, dá certo de fazer, de ler, de assistir a gravação que ainda não viu. Tem todos esses tempos que a gente considera na hora de pensar o tempo dessa avaliação, tá? Então, a gente quer já deixar bem evidente que não é como alguma outra coisa que vai ficar lá aberto, e aí lá em dezembro a gente está recebendo coisa que vai acontecer no meio do semestre, tá bom? Exatamente. Então, por mais que seja online, pode dar uma ideia de flexibilidade, mas ainda assim, né, a disciplina precisa seguir um planejamento. A gente vai ter, por exemplo, a especificidade de ter muitos alunos, né, mais de 100. Então, a gente vai ter uma demanda muito alta de correções das avaliações, então a gente precisa ir corrigindo e construindo, e vocês precisam ir construindo a nota de vocês aos poucos para que a gente chegue ao final do semestre. Então, a disciplina, ainda que seja online, e até pelas suas especificidades, precisa seguir um tempo, né? Um tempo muito semelhante ao das outras disciplinas, porque ela não é uma disciplina EAD, ela é uma disciplina com as suas especificidades, com um formato específico. Então, a gente precisa seguir um planejamento. Né? E vocês ainda têm professores que vão ter a ideia de fazer provas ou avaliações que é para escrever, assim, discursivas, e que lê tudo. A gente lê. Então, a gente tem esses tempos, né? Vocês vão ver, a gente quando vê, a gente olha assim, por que mesmo? E depois, né, quando vocês estiverem aí na docência, vão ver, né? A gente, às vezes, pensa, por que mesmo que a gente fez isso? Né? Mas é porque quando a gente está com aquele volume de não sei quantas páginas, né, de avaliações para corrigir, para avaliar, mas é porque a gente tem uma explicação também para isso, e a gente segue fazendo nesse formato, querendo ler, querendo que vocês escrevam e querendo ler, porque a gente entende que essas temáticas são legais, assim, a ideia é que realmente possa discutir, possa ter uma reflexão sobre elas, assim, não aquela coisa, né, vamos marcar aqui, né, vamos só fazer aqui de marcar, dar umas opções. Não, a gente entende que cada um desses temas, eles merecem uma reflexão, a gente tem que ver o que é que ficou, como é que está pensando junto com a área de vocês, como é que poderia falar sobre isso no contexto escolar. Então, tudo isso demanda uma escrita também, né? E acho que a gente quer saber assim, se está ok, gente, esses combinados, né? Acho que é bem importante, antes de finalizar, já estamos chegando nas 7 horas, se é ok para vocês, assim, o que foi apresentado, esses combinados que a gente não fez. Muitas pessoas aqui, eu não sei, né, quantos já fizeram, mas estou vendo algumas carinhas, alguns nomes, né, porque as carinhas não estou vendo, o outro que tem foto, mas se é ok, se a gente pode
ficar combinado que vai ser dessa forma, que a gente vai postar lá e que vai seguir desse jeito aí que a gente apresentou. Se tem alguma dúvida, tá? Queria saber, assim. E aí, claro que a gente está aberta, né, para qualquer discussão e mudanças que sejam necessárias, enfim, ao longo do caminho, mas a gente precisa começar com algum acordo aí pactuado, né, e confirmado aí com vocês. A gente nunca gosta de já deixar alguma coisa já assim fechada para início e só apresentar. A gente gosta bastante de ter essa conversa antes de fechar o plano, inclusive, e postar lá no sistema e tudo mais, tá? Então, acho que é isso, pessoal. Se não ficou nenhuma dúvida, acho que podemos encerrar. Já está dando nosso horário. Essa foi uma primeira... É para eu sair aqui dessa escuridão. Imagino que talvez tenha caído energia elétrica na casa do estudante também, né, para quem mora dentro da universidade. Então, se tiverem colegas, né, que moram na casa do estudante, podem avisar que a aula vai ficar gravada para acessarem depois, né, sem prejuízo nenhum. Enfim, gente, obrigada por essa primeira aula. A gente pensou um pouco isso, né, apresentar a disciplina, apresentar o plano de ensino, contextualizar o formato da disciplina e colocar alguns acordos, né, algumas questões que precisamos seguir para o andamento do semestre. Tem uma dúvida aí sobre o horário de entrada. A gente abre a sala e aí vocês podem ficar entrando, tá, gente? Não tem problema. A gente imagina, né, que se a gente for iniciar, né, as próximas aulas, pelo menos iremos iniciar 17h30, 17h15, a gente já tenta abrir a sala. E para quem tiver o e-mail acadêmico, né, que é muito importante vocês buscarem fazer, já pode entrar direto, né, já entra direto na chamada. Não a gente prefere aceitar a solicitação. Isso, a gente prefere, né, e é importante para ficar registrado, para várias coisas, para vocês terem o drive, né, desse e-mail também, para salvar as coisas, não só dessa disciplina, mas de todas. Então, assim, e aí a facilidade para entrar já direto e a gente não precisar ficar, né, olhando, porque às vezes demora um pouco, né, a pessoa está pedindo acesso, a gente está falando aqui, não olha ali que está quem né, para também evitar que aceitar, às vezes é uma pessoa, né, que esse link é da nossa disciplina, para as nossas discussões, então por isso que a gravação nem fica aberta, pública, né, lá no YouTube, porque a gente entende, viu, gente, isso não foi dito, estou aqui na escuridão, mas estou vendo vocês ouvindo. Tem discussões, às vezes, que a gente traz, porque todos esses temas têm muito a ver com a vida da gente, né, todos eles, com a escola, com experiências de vida também, porque todo mundo aqui já foi e continua sendo, né, estudante. Então, às vezes, tem assim, exemplos que têm pessoais, exemplos que têm a ver com a família. É importante também ter esse espaço seguro e de confiança e confortável, né? Eu acredito sempre nisso em qualquer aula, em qualquer disciplina que a gente tenha, em qualquer contexto, assim. Então, é importante que a gente preserve esse espaço, né, que a gente possa crie um ambiente que todo mundo possa se sentir bem confortável e seguro para, se quiser colocar alguma dúvida ou alguma questão que tenha a ver, né, com o nosso debate, com essas temáticas, com a sua experiência, seja ela em que âmbito for, né, de trabalho ou pessoal mesmo, enfim, tenha essa possibilidade. A gente está aqui para escutar, para acolher, para debater, e que não fique assim, né, entrando outras pessoas vendo. E aí, geralmente, quando é o e-mail institucional, isso fica mais preservado mesmo, né, a possibilidade de outras pessoas estarem entrando. Às vezes a gente pode aceitar rápido, né, porque não é uma quantidade muito grande de pessoas, a gente não lembra todos os nomes ali na hora que está falando para aceitar. Então, até nesse sentido também tem várias outras
razões assim, né, para ser bom ter um e-mail institucional assim da nossa universidade, mas essa, assim, pensando nessa disciplina, nesse formato online, também tem essas questões, tá? E aí já aproveito para dizer dessa ideia, dessa nossa proposta que a gente preza muito de construir o espaço melhor possível para todas e todos nós, tá? É isso então, pessoal. Obrigada, boa noite. Nos vemos na semana que vem, às 17h. Até a próxima. Prato. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.